Começa agora o GVCast, o podcast do Geração de Valor. Apresentação, Flávio Augusto. Estamos de volta com o GVCast. Aqui quem fala é Flávio Augusto da Silva e muito obrigado por sua companhia nesse episódio número 4, que está bom demais. Nessa semana recebemos a visita de meu amigo Geraldo Rufino, aquele que foi um dos estudos de caso mais populares no meusucesso.com. Só para você ter uma ideia, ele começou catando lixo e hoje é um dos empresários brasileiros mais prestigiados. Além disso, eu também trouxe para você uma surpresinha. Então não sai daí, porque o GVCast número 4 está no ar. Muito bem, antes de prosseguirmos para a entrevista com o Geraldo Rufino, eu quero te avisar que a partir de agora você também pode deixar suas perguntas nos comentários do episódio. Se você está ouvindo o GVCast por algum aplicativo de iPhone ou Android, basta você entrar no site gvcast.com.br para deixar sua pergunta. Minha equipe vai selecionar as melhores perguntas, ou as mais criativas, ou as mais pertinentes, e eu vou responder aqui no ar. E na próxima segunda-feira, 25/9, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou fazer o GVCast Live, transmitido ao vivo pela plataforma Mentions do Facebook. A página do Geração de Valor foi uma das páginas selecionadas para usar essa plataforma Mentions, que me permite fazer transmissões ao vivo. Agora, se você não segue ainda o Geração de Valor no Facebook, o que você está esperando, meu amigo? Vamos lá, segue o GV, que na segunda-feira que vem, 7 horas da noite, ao vivo, eu vou responder as suas perguntas por 1 hora. Vamos lá, vem participar, que a gente pode dar continuidade nesse conteúdo que a gente está transmitindo aqui no GVCast, também lá no Facebook. Agora, gente, eu recebi aqui essa semana de um dos meus executivos lá do meusucesso.com, o Davidson Carvalho, que tem no seu currículo aí uma peculiaridade, né? Ele foi músico profissional. É isso mesmo. Então, depois de ler um texto no GV, ele se inspirou, compôs uma música, gravou e me mandou aqui pra eu dar uma olhada. Aí eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Veja aí se você acha que o Davidson leva jeito pra coisa. Tenho vergonha dessa sociedade onde ser nobre perdeu seu valor. Tenho vergonha de um sistema medíocre que dá risada de quem sonha e gera valor. Chama de otário, iludido e bobalhão. Quem pensa diferente, quem vai na contramão. Com os meus projetos vivo sempre motivado, eu vou
que estou no caminho certo. É que as críticas vão continuar. E as mesmas pessoas que duvidaram um dia irão se dobrar. Com os meus projetos vivos sempre motivado, eu vou fazer a diferença nessa geração. Influenciar pessoas é o meu legado. Mudar o mundo é minha missão. A minha missão. E aí, o que você achou? Volta lá nos comentários do episódio em gvcast.com.br e me diga o que você achou da música do Davidson. Me diga se você acha que ele leva jeito, que ele canta bem, que a música é bacana. Enfim, eu gostaria de saber ali a sua opinião e quem sabe aí não esteja surgindo um novo gênero musical, o gênero GV. Eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado, muito talentosa me ouvindo, gente que canta, que compõe, que toca. E se você quiser me mandar a sua música inspirada em algum texto do GV, fique à vontade, eu vou ter o prazer de mostrar o seu talento aqui no GVCast. A minha Estamos de volta para a nossa entrevista e hoje eu recebo um amigo muito especial aqui no GVCast. Eu mencionei o nome dele no GVCast número 2, contém um pedacinho da história dele, mas hoje, sempre com muita gentileza, muita simpatia, ele veio aqui no GVCast para contar a sua história com mais detalhes para você que está aí do outro lado ouvindo. Eu estou falando de Geraldo Rufino, uma pessoa muito especial que hoje é referência para milhares de pessoas no Brasil e que tem uma história fantástica para contar. Como vai, Geraldo? Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo otimamente bem, meu amigo. É bom demais te receber aqui, Rufino. Opa, que prazer, um prazer imenso te receber aqui. O Geraldo Rufino, ele é muito conhecido por ser irritantemente feliz. Como é que é essa história aí, Rufino? Me explica aí, de onde é que veio esse adjetivo? Uma coisa que eu exercito muito é a famada gratidão. Então é o seguinte, eu decidi muito pequenininho, eu já estava em mim muito desde pequeno, a exercitar a gratidão. E o cara que tem gratidão, ele levanta de manhã, ele levantou de manhã, ele percebeu que ele tem chance de mais um dia, eu sorria e ia tirar proveito dessa oportunidade. Então eu entendia que não tinha como você não ser feliz se você todo dia de manhã levantar e ser agraciado com mais um dia e conseguir ser irritado, ser estressado, ser infeliz. Você teve uma oportunidade que não tem preço, te deram mais um dia. Então é desta referência que eu tiro a minha felicidade. Deus de sempre, tá? Que maravilha, Rufino. Bom, muita gente pode pensar que você tem essa filosofia porque hoje a tua empresa é a maior do Brasil em recuperação de peças de caminhão, uma empresa que fatura mais de 50 milhões de reais por ano, uma pessoa reconhecida, uma pessoa que foi no Jô Soares, uma pessoa que agora acabou de lançar um livro, já está na lista dos mais vendidos da revista Veja. Muita gente pode pensar, bom, agora ele é uma pessoa que tem muitas razões, né, para estar sempre sorrindo. Mas nem sempre foi assim, não é, Rufino? Não. Eu perdi minha mãe muito cedo, como eu já tinha comentado na oportunidade lá do meu sucesso. Perdi minha mãe com 6 anos, com 8 anos eu já ia à luta, mas eu era muito feliz quando eu conseguia finalizar nas minhas 12 horas de trabalho, ser o cara que mais ensacava carvão e eu batia as metas naquele tempo.
Você frequentou escolas públicas? Como é que foi essa tua carreira escolar? A dificuldade que nós temos hoje no ensino, antigamente era igual ou pior. Não tinha escola perto de casa, nós não tínhamos muita referência de orientação, porque meu pai foi cuidar da vida dele após a minha mãe falecer, então a gente ficou meio sem rumo. Então nós resolvemos optar por trabalhar. Então eu só fui para a escola depois dos 11 anos de idade. Ia para a escola, inclusive, muito mais para tirar proveito do café da manhã, do alimento, da merenda, do que necessariamente estudar. Então, já que estava lá, a gente acabava estudando, mas o objetivo era outro. Tá? Quantos irmãos? Somos em 8 irmãos. E os 8 irmãos ficaram juntos, unidos? Olha, nós somos uma família unida. Isso é muito importante, tá? A família, independente da parte material, financeira da época, nós tínhamos essa união. Isso dá uma força tremenda, porque a sensação de você ter um apoio, a sensação de segurança de você ter uma família, faz com que você tenha uma base. E da base pro próximo passo é só subir. Bom, perdeu a mãe, o pai foi correr atrás dos seus objetivos, não é? Os 8 irmãos ficaram ali, tendo que resolver a vida. A escola para comer merenda, né? Tendo que trabalhar ainda na infância. E aí eu te pergunto, onde tudo isso aconteceu? Onde esse enredo todo aconteceu? Foi qual cidade, qual bairro? Nós perdemos o que tínhamos lá na roça, no interior de Minas, e pegamos o trem em direção a uma cidade grande e acabamos parando em São Paulo por conta de um parente que tínhamos aqui. Aí nós fomos para esse bairro aí, pro lado da Raposo da Vale, Butantã. E lá nós começamos a constituir algumas coisas. Lá também tinha um aterro sanitário, onde eu consegui ter os meus melhores resultados, que é reciclando coisas em aterro sanitário. Mas lá eu consegui realmente uma oportunidade de começar a fazer alguma coisa mais significativa trabalhando no aterro. Qual idade você tinha quando você começou a trabalhar com reciclagem no aterro sanitário? E eu vou tentar trocar o meu português aqui, né? Você catava lixo no lixão, ou não é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa você falar comunidade e favela, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, digamos, né, reciclar materiais no aterro sanitário, pode-se entender, então, catar lixo no lixão. É isso? Exatamente. Eu ia pra escola, para não dizer que eu morava na favela, eu dizia que eu estava com meu pai na comunidade. Na comunidade. Agora nós alinhamos o nosso português. Então, com qual idade você começou a sua carreira catando lixo no lixão? Dos 8 aos 9 na fábrica de carvão, fui pro lixão com 9 anos. Com 9 anos de idade. O que você aprendeu fazendo isso? Qual foi a lição importante que você extraiu dessa fase da sua carreira, que começou já tão jovem, não é? Já tão batalhando ali, sempre sorrindo, pelo que você me disse, essa é a sua filosofia de vida. Enfim, o que você aprendeu dessa fase, Rufino? Olha, eu aprendi as minhas melhores referências de oportunidade. No lixão, eu tinha oportunidade, parecia ser insignificativa, mas para mim valia muito. Cada vez que eu removia o lixo para fazer algum tipo de reciclagem, o que eu encontrava cada vez que eu movimentava o lixo para ver o que tinha embaixo, para mim, cada coisa que aparecia que eu pudesse reciclar, desde um alumínio, de um outro material que pudesse ser vendável, ou um alimento. Sim. Porque a gente também achava lá algumas coisas que servia de alimento. Sim. E, importante, eu era muito pequeno, de vez em quando eu mexia no lixo e embaixo vinha um brinquedo. Olha, ou seja, um brinquedo que alguém descartou, que para ele não servia, para você era um presente que você estava recebendo ali. E eu chamava aquilo de oportunidade, porque cada vez que eu movia o lixo, eu sentia que eu podia um pouco mais. E assim eu fiz 2 anos, por 2 anos. Isso é bem poético, sabe, Rufino? É quase que no meio do caos, onde o cheiro não é agradável, a gente pode encontrar coisas que vão nos deixar muito alegres, muito felizes. Eu entendo o seguinte, que em qualquer circunstância, em qualquer cenário, se você prestar atenção, da mesma forma que está o caos, está a oportunidade. Você decide para onde é que você quer olhar, né? Perfeito. Rufino, vamos falar dos momentos mais difíceis. Qual foi o momento mais difícil nessa ocasião que você passou? Um momento assim que esse teu sorriso contagiante ficou um pouco assim comprometido, ou quem sabe você não sorriu dessa forma que você está sorrindo? Olha, eu diria que uma fase difícil até nisso eu sou privilegiado, porque assim, uma fase difícil foi perder minha mãe. A gente andava muito, muito apegada à minha mãe. Eu tenho uma memória muito boa, eu lembro de muita coisa dos meus 2 anos até os 6, quando ela se foi. Sim. Eu não entendia, por falta de instrução, orientação, escolaridade, eu não entendia muito essa coisa da morte. Sim. Quando eu perdi a minha mãe, eu senti um pouquinho, porque eu vi meu pai chorando, então eu chorei também por consequência. Sim. Mas eu só depois de adulto, muitos anos depois, eu já numa situação
boa, é que eu sentia que a vida inteira faltava alguma coisinha. E eu entendi que essa coisinha que faltava era esse vazio que a minha mãe havia deixado quando partiu, mas eu só vim perceber que naquela época o sorriso amarelou, foi com a falta da minha mãe, mais nada. Vamos fazer uma conexão com esse tempo pra cá. Eu conheço a sua história, né? Eu sei que ela foi publicada num estudo de caso lá no meusucesso.com, um documentário fantástico. Fantástico. Muito bonito, material muito bonito. Por isso eu conheço ela com muitos detalhes. Eu vou procurar extrair um pouco aqui pro pessoal do GVCast que está ouvindo, que ainda não assistiu o seu documentário, para eles poderem conhecer um pouco mais, não é? Bom, vamos lá. Saiu do lixão, aí você tem uma série de passos na sua trajetória profissional. Uma série dela. Sim. Quantas vezes nessa trajetória você quebrou? Entre 5 e 6, porque eu não sei quando contar com detalhe o que você considera quebra ou não, Sim. mas em média 5 vezes. Pelo menos umas 5 vezes você quebrou. Quebrou assim, você perdeu tudo. De onde que saiu, né, dali dessa situação que você estava vivendo? Como é que você começou a construir alguma coisa? Qual foi a primeira oportunidade que você teve que você começou a construir alguma coisa e depois você foi juntando talvez algum dinheirinho, abriu um negócio, depois quebrou, começou do zero de novo, começou? Qual foi o primeiro passo dessa trajetória, Rufino? Eu acho legal ter a oportunidade de comentar sobre isso, Fábio. Quando eu falo que eu quebrei 5 vezes, é legal deixar claro o que eu chamo de quebrar. Tá. O que é quebrar de forma saudável, tá? Então, eu sempre protegi muito, isso eu nunca perdi essa referência, aprendi com a mamãe, eu não quebrava a credibilidade. Sim, ótimo. Só o crédito, são duas coisas totalmente distintas. Você pode olhar no olho da pessoa, você tem condição de se recuperar, eu nunca quebrei acima do patrimônio que eu tinha, ou seja, eu poderia ficar sem nada, mas eu não perdia a credibilidade nem a moral, eu continuava olhando para as pessoas olho no olho. E você fazia questão de resguardar isso daí? Isso não tem preço. Eu nunca quebrei além do que eu tinha segurança que eu poderia pagar. Eu sou caipira e eu não aguento desaforo. Então quem não aguenta desaforo não faz desaforo. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos começar. Qual foi o teu primeiro passo? Foi lá no Play Center? Foi antes? Não, como é que foi o Play Center veio depois. Veio depois. Então me conta o primeiro. Primeiro foi o seguinte, do aterro sanitário surgiu a primeira oportunidade. Eu percebi, olha pra você ter uma ideia, todo mundo reciclando, catando lixo, separando latinha, e eu entendi que se eu separasse uma quantidade maior, eu venderia num depósito maior em vez de vender pro carroceiro. Então, eu fiz isso. E aí eu consegui daquilo ali transformar no meu primeiro negócio. Eu tinha um pequeno depósito improvisado que permitia que eu só fizesse a negociação a cada 15 dias ou a cada mês para vender para um depósito maior em grande quantidade, o que dava um resultado melhor. Você tinha uma margem maior, porque você pegava a margem do catador também, né? Sim, eu tinha meu irmão, a minha irmã era doméstica, no fim de semana ela vinha para casa, fazia as contas para nós, nós íamos no depósito maior, vendíamos em atacado e conseguimos um resultado melhor. Muito bom. Daí nós abrimos um mini ferro velho, ou seja, um mini depósito para selecionar melhor os recicláveis para conseguir um preço melhor. Foi o meu primeiro negócio. Que fantástico. Depois, em seguida, eu consegui um bom dinheiro com aquilo. E a gente não tinha muito orientação, como eu já te disse, e a gente guardava o dinheiro enterrado. Você fazia um buraco no chão, botava o dinheiro e enterrava. E para poder localizar num terreno que nós enterrávamos o dinheiro... Fazia um mapa? O nosso mapa era por moitas de capim. Olha, eu fiz isso durante 2 anos. Eu fiz isso dos 9 aos 11 anos. Eu tinha um bom dinheiro, mas a gente não tinha essa malícia, não calculou o risco. Sei. O cara vendeu o terreno, aí eu já tinha voltado para a escola, porque eu já tinha uns 11 anos, né? Sim. A hora que nós chegamos da escola, para nossa surpresa, tinham limpado o terreno e sumiram as latinhas. Claro que alguém achou aquilo, né? Mas tudo bem. Achou um tesouro enterrado, né? Nós só percebemos porque nós tínhamos ido pra lá pra enterrar mais uma latinha. Entendi. Aí chegamos lá, não tinha nenhuma, mas sobrou a nossa, que estava na nossa mão, continuou. E dali nós iniciamos um outro negócio. Começou de novo. Eu fui abrir um time de futebol, não era uma... Olha, não tem um colega cartola aqui, esse lado eu não conhecia. Você já teve um concorrente só de que eu quebrei. Olha, nós temos. Mas me conta sobre o seu time de futebol, então. Vamos lá. Time de futebol, bom, o lugar era carente, nós morávamos realmente na favela. Sim. Mas o papai tinha um espaço grande, ele cedeu espaço pra nós pegamos um gramado, pegamos aquele dinheirinho, colocamos trave, pintamos de branco, tudo bonitinho, montamos um campo de futebol. Mandamos costurar os 2 jogos de camisa pra gente que morava naquela situação, jogar uniformizado era um luxo. Opa! Aí, o que nós fazíamos? Um bairro contra o outro, não era frâmula, era dinheiro que a gente valia, tá, no jogo. E pra jogar no meu time tinha que pagar, tinha que justificar o custo da camisa. Eu contar, você paga os caras, né? E o cara Não, mas olha, essa eu não aprendi, não consegui fazer nenhum jogador me pagar ainda. Aí eles pagavam, eu era o tesoureiro, eu era o goleiro também, porque eu tinha medo que a bola passasse e eu perdesse o jogo, então eu ficava no gol, eu não confiava no outro goleiro.
Aí nós conseguimos levantar o time e fazer um bom dinheirinho, mas aí eu cometi um erro. Abri um segundo negócio. Flávio, olha, essa moçada que começa agora, que abre um negócio, que abre o outro, que abre... Calma! Vai ganhar dinheiro primeiro, vai ser bom em alguma coisa primeiro. E o que eu fiz? Eu comecei a ganhar um dinheirinho com esse time, abri um negócio. Montei um negocinho que até dava pra tocar, que era a rua de casa, só nossa casa tinha TV. Aí eu punha plástico na tela pra ela ficar colorida, punha umas cadeiras, fazia arroz doce, chamava a moçada da rua, cobrava ingresso e fiz um cinema. Olha, fez um cinema? Que Um isso? cinema. E a gente ganhava um dinheiro com aquilo, até aí continuei só ganhando dinheiro. Aí eu achei que eu já era empresário e abri um terceiro negócio. Eu abri um boteco. Do lado do boteco do papai. O papai também tinha um bar. E aí, pra tocar o campo, o boteco. Sim. Construímos negócio de carrinho pra fazer carrinho na feira. E no fim de semana tinha uma descida lá de asfalto que a gente alugou carrinho de corrida pra moçada andar de carrinho de rolemã de corrida. Mas já era quase uma Disney, né, ali, né? Olha, isso foi um erro estratégico delicado. Falta de foco. Aí você aprendeu que era importante ter foco. Agora, não podemos negar que existia aí um ímpeto empreendedor muito forte, né? Já tava ali, né, Rufino? Sim. Olha, e mesmo assim eu tinha um caixinho. Aí que fui tentar ajudar o papai. Ele se enrolou lá com as histórias dele. Eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado pelo meu pai. Sempre cuidei do meu pai. E aí nós fomos pegar a nossa reservinha para ajudar o papai. Aí os negócios começaram a desandar, porque ficou muito diversificado. Nós perdemos o controle e eu quebrei pela segunda vez. Quebrou essa leva toda também, né? Tudo. Aí não tinha uma latinha de reserva para começar. Não tinha. Aí, Flávio, eu fui fazer um negócio que eu acho muito legal para os seus ouvintes aprenderem. Eu fui fazer uma coisa, eu fui empreender de uma forma diferente, sem dinheiro. Me conta. Arruma um trabalho. Ou seja, você vai aprender com o dinheiro do patrão. É uma beleza isso, porque assim, o que eu fui fazer? Eu já tinha o instinto para empreender, eu tinha vontade de empreender e ter o próprio negócio. Sim. Mas para isso você precisa capital. A hora que não tinha o capital, como é que você busca capital? Trabalhando. De forma lícita, eu não conheço outro modelo, você precisa trabalhar. Eu fui trabalhar, mas eu continuei com o espírito empreendedor. Eu fui ser office boy no Play Center. Uau, para quem não conhece o Play Center, é um parque de diversões em São Paulo. Ele não tá operando mais não, né, Rufino? Não, ele não opera mais. Eles fizeram estrategicamente uma parceria inadequada e o parque desapareceu. Eu me lembro, na década de 80, década de 90, o Play Center bombava, né? O Play Center era tudo. Tinha orgulho de trabalhar naquele negócio, fantástico. E como é que foi tua carreira no Play Center? Eu fui empreender lá. Eu tinha uma coisa, Flávio, que eu acho muito legal. Eu sempre gostei de copiar. E eu ficava prestando atenção. Todo cara como você, rico, trabalha mais que 12 horas por dia. Ninguém copia isso. Aí você começou a perceber que isso acontecia lá. Que assim, qualquer cara bem sucedido, eu percebia que esses caras trabalhavam mais. Sei. Quando eu fui pro Play Center, eu já fui com esse espírito de fazer além da média, não ser mais um, né? Sim. Então eu trabalhava 12 horas por dia de office boy, por minha conta. Mas você tinha alguma pretensão com essa dedicação? Você tinha algum objetivo que você queria alcançar ali dentro? Tinha. Eu tinha objetivo principalmente em ajudar os meus irmãos. Eles não tinham a mesma oportunidade de trabalhar fora, eles não tinham muito jeito para poder prestar serviço no CNPJ dos outros. Esse meu irmão sempre foi meu parceiro e para ajudá-lo, queria ganhar um dinheirinho extra para investir nele, para ele fazer alguma coisa, para eu ser parceiro dele no outro negócio. Ah, bacana. E eu fui trabalhar 12 horas por dia como office boy, mas eu empreendia. Eu tocava aquela pastinha que me dava com documento, que antigamente não tinha tecnologia, sei que andar, né? Eu tocava como se fosse meu. Alguém percebeu aquilo. Sim. E na primeira oportunidade me deram um outro setor, que me deram outro setor, que me deram um cargo, que me deram uma oportunidade de eu ter um negócio próprio dentro do Grupo Play Center. Sabe o que me deram, Flávio? Me deram uma oportunidade de ouro para eu tocar um negócio dentro do Play Center. Me deram um carrinho de pipoca. Uau! E ali você podia fazer o que você quisesse com o carrinho de pipoca. Você tinha que pagar um aluguel, um percentual da venda. Como é que era o modelo de negócio? Me deram um carrinho de pipoca, um pipoqueiro, um carrinho de pipoca lindo para eu trabalhar no aeroporto de Congonha. Eu tinha que tocar o carrinho, levava o milho, trazia o pipoca. Era para vender a imagem do Play Center para poder divulgar o Play Center. Entendi. E você continuava ganhando seu salário ou você ganhava na venda? Como é que funcionava? Fizeram um negócio que, tipo assim, deixaram eu ganhar uma comissãozinha. Pra quê, né? Era o que eu precisava, oportunidade. Pra quê? Ganhar uma comissãozinha na condição que eu não largasse a escola. Eu podia trabalhar 12 horas por dia, eu era partista de escola de samba, eu podia ir pra escola, podia ir pro samba, mas eu tinha que dar resultado e não podia largar a escola. Eu precisava crescer as duas coisas simultaneamente. Então vamos lá, qual a idade nesse momento? Comecei como office boy com 13. Tá, na fase da pipoca lá, quando você era diretor da divisão de pipoca. Aí eu já tinha 16 anos. 16 anos. Bom, 16 anos,
Pipoqueiro, empreendedor e passista, né? Porque eu vi você samba lá no teu documentário, você deu uma palhinha lá, né? Eu vi lá que você manda bem pra caramba, né? Eu era muito feliz e na segunda-feira não tinha duplicata pra pagar. Eita, cara irritantemente feliz. Mas me conta, e aí, o que deu essa fase da pipoca? Me conta. Eles gostaram da ideia e me deram um segundo carrinho. Depois me deram um terceiro carrinho pra pôr no Shopping Iguatemi, São Paulo, onde eu pretendo lançar o livro. Opa! Já se tornou um diretor regional, né? Aí estavam construindo um outro shopping, eu coloquei no outro shopping. Eles acharam que o negócio estava indo muito bem e alguém veio de fora e trouxe a ideia de pegar aquele brinquedinho que põe ficha que sobe, um helicóptero, um aviãozinho. Sim. Infantil, que cabia tranquilamente no hall do shopping. Me deram aquilo para eu pôr no aeroporto e para pôr em 2 shoppings. Aquilo foi crescendo e eu continuei ganhando a comissãozinha. Eita, comissão. Aquilo foi crescendo. Eu parei de trabalhar 12 e passei a trabalhar 16. E aquilo se transformou no que você deve ter conhecido nos shoppings, que é as Playlands. Claro, uau! Isso agora, na última década, bombou em toda a maioria dos shoppings de São Paulo, enfim. Aquilo passou a ser igual ou mais importante que o próprio Play Center. E aí, aquilo foi crescendo, eu era comissionado, eles ajustavam a comissão para baixo. Sim. E me davam novas metas e eu arrebentava nas novas metas. Eles riam que, tipo assim, todas as metas que davam, eu dava um jeitinho de mudá-la e eu tinha liberdade para fazer. Eu usava essa liberdade para ser empreendedor e para trabalhar muito. Eu dava incerta nas minhas equipes meia-noite, na hora do fechamento, no outro dia 6:30 da manhã eu tava lá, eu tocava como se fosse meu, porque eu entendia que aquilo era meu, e por conta disso, eu tinha uma média, com 21 anos, ou seja, 5 anos depois, eu tinha uma média de salário de 76, 70, 75 salários mínimos. Uau! Com 21 anos, olha, se a gente for falar de hoje, eu não lembro, quanto é que é um salário mínimo hoje? Você lembra, Geraldo? É 800 reais? É. 800 reais vezes 70 salários mínimos, botar vezes 70, você ganhava em torno de 56 mil reais de salário no mês com 21 anos de idade. Sim. Olha aí que espetáculo. Economia. Como eu ia para todos os lugares, eu tinha carro. Como eu viajava muito, porque passou a ter essas atividades em todos os estados, como eu viajava muito, eu ainda tinha a regalia da minha família poder ir junto ou ir para outro lugar passear enquanto eu estava fora. Que espetáculo. Ou seja, foram abrindo porta, eu fui expandindo, e tudo que abriam para mim, eu entendia que era uma oportunidade. Quando eu baixava a minha tabela, porque o negócio tinha ficado muito grande, precisava baixar o meu percentual, eu entendia que era uma oportunidade para eu driblar as metas, eu ganhava um pouco mais. Uau! Que fantástico, que fantástico. História bonita, isso se chama intraempreendedorismo. É quando um funcionário de uma empresa, ele passa a ter uma mentalidade de empreendedor e ele entende que a carreira dele é parte do projeto que ele está construindo e, quem sabe, uma ponte para uma nova fase que às vezes a gente nem sabe, mas uma hora a gente descobre. E essa mentalidade, esse comportamento e esse hábito de empreender, usando a chance de empreender dentro de uma empresa, ajuda essa pessoa a empreender no seu próprio negócio em algum momento. Foi o que aconteceu com você. Em que momento isso aconteceu e por que isso aconteceu? Olha, esse é legal, esse comentário que você está fazendo, porque assim, quando você tem realmente espírito empreendedor, você vai conseguir fazer isso em qualquer lugar e com a vantagem, você não tem o passivo. O passivo não é seu. Se você ganhou, você leva embora. Ao contrário, você constrói um ativo, porque é a sua indenização se você for embora, e não tem acúmulo de passivo, porque o CNPJ não é seu. Então você tem que aproveitar essa oportunidade para ver se você consegue ganhar dinheiro fazendo aquilo e fazer economia e administrar o dinheiro. Se você conseguir fazer isso como eu fiz lá, eu entendi que eu conseguia fazer também em outro lugar. Aí o que eu fiz? Eu já ia fazendo um test drive. Meu irmão comprou uma Kombi, que comprou um caminhão, que comprou um segundo caminhão, e eu administrava esse negocinho paralelo da mesma forma que eu administrava meu carrinho de pipoca. Bingo! Tinha que dar resultado, só dava resultado. E eu ia multiplicando aquilo da mesma forma que eu multiplicava os carrinhos de pipoca. Que fantástico. Bom, tem uma frase que eu gosto muito de falar, tem muito a ver com o que você está falando, Rufino, que é: comece pequeno e pense grande. Às vezes as pessoas não querem começar pequeno, né? Não, eles querem ter uma ideia e querem que alguém venha e financie a ideia. Então, ideia tem muitas, né? Você precisa dar o primeiro passo. Pensar grande, ok. Eu acho que isso é louvável. Você precisa pensar grande, você precisa acreditar grande. Agora, precisa meter a mão na massa. A escada é enorme. Você pular, o risco de você cair de volta é enorme. Vai degrau por degrau, né? Degrau por degrau. E, aliás, é muito importante a gente sempre dizer que o investidor, ele não investe numa ideia, ele investe no realizador da ideia. Não é? No cara que vai botar a mão na massa e vai transformar aquela ideia em prática.
como é que surgiu a JR Diesel na sua vida? Como é que aconteceu? De uma desses desencontros que as pessoas chamam de problema. Uma dessas oportunidades que as pessoas chamam de problema. Eu não consigo imaginar que é um problema, eu só consigo imaginar que é uma oportunidade. É que às vezes ela vem pintada de cores que não é... ela vem disfarçada de problema, né? Ela vem pintada de uma cor que não é o arco-íris. Mas quem disse pra você que pra ser bonito tem que ser dia? E aí, então me conta, qual foi a oportunidade disfarçada de problema que aconteceu, que deu origem à JR Diesel? Olha, dessas indas e vindas de abre um negócio aqui com parceiro ali, eu tinha os caminhões já com meu irmão, já ganhando um bom dinheiro, e resolvemos fazer um investimento maior nos equipamentos mais novos, e aí faltou recurso e nós não fizemos seguro. Aconteceu um acidente dentro de 15 dias com as 2 carretas que a gente tinha, por falta do seguro nós perdemos, inclusive tinha uma parte financiada, nós quitamos. O que sobrou dos caminhões, precisaria ser feito alguma coisa com aquilo, porque não dava mais para montar os caminhões. Aí nós descobrimos o seguinte, olha, então bom, vende os pedaços. Eu tô vendendo pedaços até hoje. Tentar resumir, vocês tinham 2 carretas, vocês faziam transportes de que tipo de produto? Adubo. Então vocês trabalhavam para empresas fazendo transporte. Sim. Prestavam esse tipo de serviço, ok. Essas carretas eram novas, estavam financiadas e faltou grana, vocês não fizeram o seguro e as 2 bateram de uma vez? Os equipamentos eram novos, os cavalos não, porque é cavalo carreta. Tá. E uma das carretas, um motorista se perdeu, tombou esse caminhão e meu irmão ficou meio desanimado, porque meu irmão tocava uma carreta, esse motorista tocava outra. Ficou meio desanimado e acho que trabalhando com essa energia para baixo, ele acabou descarregando aqui numa cidade aqui, tombou a outra, dentro da quinzena. Em 15 dias, 100% ali da operação de vocês tombou. Exatamente. Eu continuava no meu empreendimento lá, que era o emprego, né? Mas eu já cuidava da minha família, eu sempre cuidei dos meus, né? Então, para eu poder mantê-los, eu precisava fazer alguma coisa. Então, nós abrimos uma lojinha para recuperar as rodas da carreta e vender. E vender o resto das peças que sobrou, porque elas deram PT. Acabou tudo, né? Perda total. E aí foi essa oportunidade. Nós começamos a aprender a vender os pedaços dela. E aí, quando você vendeu os pedaços, o que você percebeu? Que interessante, porque é o seguinte, as pessoas desmontavam carros velhos, desmanche, era sucata. Sim. Era bagunça ou era roubalto. E eu entendi o seguinte, se você tivesse produto de qualidade com origem correta, você ia vender e tinha muito mercado e as pessoas, por ir para a zona de conforto, não exploravam esse mercado. Eu enxerguei que era possível. A hora que acabaram aquelas peças, eu dei um jeitinho de vender um carro, um sítio, um sobrado e comprei outro e repus as peças, repus os caminhões. E aí, repus de novo e que o negócio crescia assustadoramente. Aí meus irmãos tocaram aquilo por 2 anos, que é de 85 a 87, ganharam dinheiro, aí pintou a tal do veneno da vaidade, eles resolveram abrir um outro negócio sozinhos, largaram a empresa estava no meu nome, e aí lá vai eu de novo, cuidar da credibilidade. Eu não podia ter problema no nome, isso não entrava, isso não cabia em mim. Isso era sagrado. Nunca tirava férias nem folga. Pedia aos meus patrões, meus parceiros, admiro muito eles até hoje, e me deram uma folga pra eu vir só pra limpar o nome e fechar a empresa. Eu fiz isso. A hora que eu consegui deixar o nome em ordem, eu tive que ficar na empresa 60 dias. A hora que eu consegui deixar em ordem, eu já tinha pegado o jeito da coisa. E tem uma coisa, Telo, que são pessoas. Lá tinha 6 pessoas empregadas, inclusive 3 eram parentes, que eu não tinha coragem de fechar a empresa e deixar os desempregados. Então eu mantive ela aberta. E aí eu dava assistência de manhã e voltava à noite. Mesmo esquema, trabalhando acima de 12 horas. Vinha de casa, passava na empresa. Ia pro Play Center. Saía do Play Center e voltava pra empresa. Até chegar um ponto que a empresa consumia tantas horas que eu não conseguia mais ir no Play Center. Aí eu fui me dedicar ao único negócio. Ou seja, eu montei o negócio. Eu acho que serve até de dar um toque pra quem tá empregado. Você monta o negócio e vai ajeitando. Só vai embora a hora que você puder, pelo menos, ter a sensação de segurança que você não vai arrumar a conta que você não pode pagar. Aí você consegue proteger a credibilidade. Eu protegendo a credibilidade, nunca me faltou crédito, as pessoas acreditam em mim. Então todas as vezes que eu quebrava, dessa história das 5 vezes que quebrou, você vê, o negócio das carretas, aquilo pra me quebrar. Sim, quebrou. Mas aquele negócio acabou. Das carretas, aquilo que eu devia. Não fiquei com a dívida. O negócio lá dos botecos, eu perdi o controle e fiquei sem dinheiro e fui trabalhar de office boy. Eu quebrei pela segunda vez, mas não fiquei devendo. Quando chegou na história das carretas, antes das carretas nós tivemos uma outra situação que nós tínhamos os caminhões e bateram todos, mas eu também não fiquei devendo. E quando
quando eu vim pra JR, que meus irmãos deixaram a empresa e eu tive que vir tocar, eu vendi o sítio, a casa, o carro, o sobrado, mas o meu patrimônio era maior do que a dívida que eles deixaram. Eu não fiquei devendo. Teu nome era mais valioso que tudo isso. Olha, quando eu falo quebrar, é quebrar, mas sem mudar o CNPJ ou sem mudar o CPF. Sim. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, a JR, a princípio, começou ali meio que para dar uma força para alguns funcionários, alguns parentes que você tinha ali, mas você naquele momento não imaginava que ela se tornaria o que se tornou hoje, né? Não, até porque eu nem ousava fazer isso, porque um cara que está ganhando quase 80 salários mínimos não vai inventar moda de ir para um boteco, né? Sim. Então, o meu negócio era chão batido, eu não tinha nem cimento no chão, 200 metros quadrados. Então, eu tocava aquilo com o objetivo, primeiro, pela realização pessoal. Eu sempre gostei muito de ter meu próprio negócio. Sim. E segundo, que além disso, eu conseguia ajudar mais alguém, inclusive os meus parentes e tal. Então eu tinha 2 objetivos. A realização pessoal, ter o próprio negócio. Segundo, poder ajudar mais alguém. Então eu mantinha aquilo e me dedicava a fazer aquilo virar alguma coisa maior. E eu entendia, toda vez que eu bati o olho, Flávio, eu sempre entendi, cheguei à oportunidade. Eu sempre olho onde é que eu estou e onde eu posso chegar. Aí eu vou de degrau em degrau. Fantástico. Em que momento aconteceu a decolagem para a JR Diesel para ter se tornado na potência nesse setor que ela se tornou hoje? Foco, determinação. É 2 coisas que eu vejo que você usa bastante. Eu vi que o negócio dava, eu me dediquei, eu metia a cara 16 horas por dia, eu chegava aqui 6 horas da manhã, eu ia embora 10, 11 horas da noite, eu trabalhava assim, com essa determinação, com esse foco, e eu entendi que se eu conseguisse vender as minhas coisas e comprar mercadoria de qualidade, caminhões mais novos, ia ter muito mercado para as empresas comprarem aquilo, e eu poderia transformar aquilo numa boa empresa. E eu acreditei, vendi o que tinha, fui pro risco, como você fez com o seu cheque especial, eu fiz com a minha casa, carro, vendi tudo, tá? E meti a cara lá. E me dediquei a trabalhar 100% focado naquilo. E aquilo foi acontecendo exatamente conforme a minha energia dizia, como eu acreditava. Aquilo foi se multiplicando e como na época ninguém pensava dessa forma, ninguém olhou para isso como negócio, eu nadava de braçada, crescia muito e eu cresci, assim, foguete. Desde essa época de 87, eu cresci de forma, assim, absurda até 2000. Muita grana, quando você tá com grana, você inventa um monte de coisa, eu inventava, mas o negócio estava acelerado, então eu pagava a conta e vambora. Aí veio a última vez que eu quebrei, que tem um fator, Flávio, que eu acho que pega todo mundo, ou quase todo mundo, mas ele é fatal para todo mundo, tá? Chama-se a vaidade. Sim. Eu estava no pico da vaidade, o negócio arrebentando, popularmente falando, dinheiro no colchão, já dormia torto. Eu comecei a ser assediado por empresas estrangeiras para abrir uma rede de concessionária e começar a escola do negão. Ficou doido. E aí eu fui para cima, errei no parceiro. A estratégia estava correta porque naquele período nunca se vendeu tanto caminhão e ônibus. E eu tinha parceiro de ônibus e de caminhão. E aí esse cara que era o mais forte do caminhão achou que a nossa política ia mudar e que ele ia correr risco, resolveu ir embora e não deu tempo nem de eu terminar o investimento, muito menos recuperar. Aí nós quebramos pela 5ª vez, concordatamos por 4 anos, mais uma vez. Fiquei devendo um monte de milhão, mas se eu vendesse todo o meu patrimônio, eu conseguiria continuar olhando o credor no olho. E aí eu consegui, usando a mesma credibilidade, sem ter que vender nada. Falou com todo mundo, não fugiu do negócio, falou que ia pagar, dava satisfação para as pessoas e virou o jogo, Isso, né? Qual é a mágica? Qual é o segredo? Então, é não ter o segredo. Fica ali, põe a cara pra bater. Foi você que fez a merda, encara o problema. Isso. Com dignidade, sem mentir, olho no olho, na verdade. E vamos pagar, e começa a pagar, as pessoas começam a, obviamente, quando a dívida acontece, elas ficam preocupadas, mas você consegue virar o jogo dessa maneira, enfrentando ali de peito aberto. O credor vem no endereço que ele fez o investimento, e chega lá, ele acha você, ele já baixa a guarda. A hora que ele acha você, e você diz assim, olha, vamos fazer um planejamento, eu tô assim, assado, você joga com transparência, com seriedade, não foge do cara, você, com essa credibilidade, o cara acredita em você, só dele dar essa energia e dar um voto de confiança em você, essa energia já ajuda você a se virar. Aí o outro vem e faz a mesma coisa. Daqui a pouco alguém tá investindo em você de novo. Então, assim, você precisa ser ético, ser íntegro, ser sério, ser honesto. Isto o dinheiro não compra, você precisa ter. Quem te ensinou isso, Rufino? Você não teve o teu pai por muito tempo na sua infância, nem sua mãe não teve essa oportunidade. Quem te ensinou? Onde você aprendeu? Eu tenho muita fé em Deus,
Deus, eu não tenho uma religião específica, tá? Eu acredito em todas as religiões que pregam bem, tá? O cara falou que é da religião A, B, C, D, então, o que ele faz? Ele dá chibatada em criancinha, então essa religião não serve, tá? Então assim, esse cara procura fazer o bem pra ele e pro próximo, essa religião é legal. E você acha que essa base, ela participou da formação do teu caráter? Com certeza, mas tem uma coisa que eu sempre procurei fazer, meu pai sempre foi muito simplorão, mulherengo, mas honesto, então eu tinha de quem copiar isso, e trabalhador. Sempre foi honesto e trabalhador. Sim, você também absorveu isso observando seu pai. Eu acho que, como diz outro, criança vive de exemplo, né? Você é um negão bonito, sorridente, simpático, veio de uma favela. Você teve dificuldades, teve propostas pra ir pra um caminho errado nesse período? Full time, o tempo todo. O tempo todo, porque a gente mora na favela, lá mora gente de A a Z, a moçada tem acesso a coisas ilegais o tempo todo, e você convive naquilo, aí você vai, frequenta os lugares que as mesmas pessoas frequentam, você tem essa oportunidade o tempo todo, e não é só na favela não, em qualquer lugar que você for. Em qualquer lugar. Aí você cita na comunidade ali, mas porque a gente sabe que existe às vezes a questão ali do tráfico e de drogas envolvido, e você o tempo todo teve essas propostas, e você, por que dizia não? Porque você acredita que a pessoa que acaba entrando para um caminho ruim é porque ela acha que não tem alternativa, aquela ali é a única alternativa dela? Ou você acha que é porque ela tem uma ambição e ela acha que ali vai ser mais fácil? O que você acha? Eu acho que é uma fraqueza, zona de conforto. A pessoa começa a justificar que não teve chance, que não tem opção, que tá difícil, que não tem emprego, que discriminaram ele, e ele então fica tentando justificar para fazer o errado. Não me considero melhor que ninguém, graças a Deus, mas é o seguinte, o que eu prestava atenção? Eu sempre, do jeito que eu copiava as pessoas que tinham melhor condição, que trabalhava 12 horas por dia, eu copiava também os modelos. Se você pegar um modelo de família, cara, é muito difícil o cara dizer que é feliz se ele não tem família, ponto. Ele pode até fazer essa propaganda, mas ele é feliz, nem família tem? Tipo assim, estranho, né? A família não quer ele, não se dá com ele, ninguém se dá com o cara, então tá. Então, relacionamento, você precisa estar de bem, de preferência de bem com a maioria, não fazer mal pra ninguém. Eu copiava as pessoas, eu nunca vi um cara aí mexer com droga, bandido, roubar, matar, tirar o que é do outro e se dar bem. Eu nunca vi um final feliz pra quem trabalha dessa forma. Todo mundo que olhava se dava mal. Eu queria copiar as coisas boas. Eu não fumo. Eu vivia nesse lugar que tem droga à vontade, cigarro, maconha à vontade, e eu não fumo nem cigarro, porque eu entendi o seguinte, eu olhava no maço, olhava aquilo da cana, pra que eu vou fazer isso? Eu sou apaixonado por mim. Olha, uma coisa eu posso te falar, Rufino. Você, obviamente, era um homem que buscava referências, né? Sim. Você, quando diz que copiava alguém, que no fundo você elegia aquela pessoa como um referencial pra você e você seguia aquela referência. E você falava, aquilo ali é uma boa referência, eu vou seguir aquilo. Aquilo ali não é uma boa referência, eu não vou seguir aquilo. No fundo, você tinha uma lógica matemática já incutida na sua cabeça, você nasceu com isso, e essa lógica fazia você olhar e falar, aquilo ali eu vou copiar e aquilo ali eu não vou copiar, porque você sabe, na comunidade muitos sonham em ser o chefe da boca. Sim. Eles copiam às vezes os maus exemplos, mas talvez não tenham ainda chegado à conclusão que aquilo é um mau exemplo. Mas no fundo, quando você diz isso, você então acredita que mesmo as pessoas vindo da tua origem, olha, eu vim de origem simples também, não tão simples como a sua, mas eu pelo menos não tive assim uma convivência onde eu tivesse tantas oportunidades para fazer coisa errada, não é? Mas eu conheço muitas pessoas que sim. Você acredita que as pessoas então têm escolhas? Elas não são vítimas, elas não vão pro crime porque não tem alternativa, ou vão porque elas escolheram aquilo? Qual é a tua visão sobre isso? Isso é muito contraditório, tem muitas opiniões a respeito disso. Então, eu posso falar isso com tanta propriedade. Mãe, sem mãe. É por isso que eu te pergunto. Morando na favela, junto com a moçada toda. Meu divertimento era roda de samba. Tudo junto e misturado com a comunidade, com a favela, aquela moçada toda. E eu não me interessava por fumar cigarro, nem cigarro. A gente sentava na calçada, eu tô sentado com um monte de menino e eles estão usando droga. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer o mesmo e nem deixar de ser amigo deles. Agora, eu não andava com eles, mas a hora que sentava na comunidade, na calçada, sentava todo mundo na mesma calçada. E eu não copiava aquilo porque eu não via futuro. Você tem que olhar um pouquinho além do nariz. O que você viu dos caras que já faziam isso lá atrás? Onde estão? Então, ou estão mortos, ou estão presos, ou estão doentes. Cara, não é isso. Eu não quero isso pra mim, não. Eu quero copiar uma outra coisa. E eu continuei fazendo isso, Flávio. Eu faço isso até hoje, tá? Essa coisa de eu, além de fazer os negócios, de tocar a empresa, eu me dedicar um pouquinho, ajudar mais alguém, a trabalhar um pouco mídia, a fazer um livro, tá? Por exemplo, um dos caras que eu tenho de referência, eu não tô fazendo média, não é meu perfil fazer média, tá? Um dos caras que eu tenho referência pra fazer isso é você, tá?
Então assim... Mas você tá muito generoso. Não, imagina. Eu gosto pra cacete do que você faz, porque assim, você ganha dinheiro, mas as pessoas não percebem, eu olho isso, tá? Sim. Você ganha dinheiro por consequência, o que você faz bem pra tanta gente, Sim. que você ganhar dinheiro é porque você tem um negócio, normal você ganhar dinheiro. Até porque se você não ganhar dinheiro, você não vai conseguir dar continuidade ao seu projeto, que é de fazer essa coisa que mexe com tanta gente, que faz tanta gente sair do quadrado, sair da caixa. Sim. E eu acho que qualquer país, não é só o Brasil, não precisa disso. Precisa de gente que movimenta essa base, essa moçada, para que a gente tenha um futuro melhor. Você faz essa diferença. Então, assim, se eu também posso fazer um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho. Então, por isso que eu falo pra você, tudo eu procuro copiar. Eu não quero copiar um cara que arruma um monte de dinheiro, vai morar na Suíça e se isola do mundo e acha que não tem que chegar perto de ninguém. Então, assim, eu não tô dizendo que ele tá errado, eu tô dizendo que eu não quero copiar esse modelo. Não é a cópia que você quer fazer, mas eu posso te garantir uma coisa, tá? Devolvendo a gentileza pra você, não porque também eu queira fazer média, tá, querido? Mas eu vou dizer que você hoje é referência pra milhares de pessoas. Muitas jovens, de repente, acham que não tem oportunidade, mas quando ouvem a sua história e pensam assim, cara, esse tal de Geraldo Rufino, ele tá mais duro do que eu tô. Ele tá lá mais ferrado do que eu. Pô, cara, e eu tô aqui reclamando da vida e o cara, olha onde ele chegou. E chegou longe, né, Geraldo? Chegou longe. Tem uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou nordestino, eu sou religião não sei o que lá, eu sou judeu, eu sou neguinho da favela sem instrução, qual que é a diferença? Eu vou falar uma palavra, nada mais. E aí você fala o que você quiser, combinado? Fechado. A palavra é racismo. É com você. Que piada. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Ouvi essa palavra muito cedo quando eu fui trabalhar com meus patrões, que são judeus, gente fina toda a vida, e diziam que esses caras eram racistas. Esses caras me deram as minhas primeiras oportunidades. E olha, uma coisa que me salvou na época e me salva até hoje, é que eu não sabia qual era o significado da palavra racismo ou discriminação. Eu não tinha instrução, então eu não sabia. Hoje eu tenho um pouquinho mais de instrução e eu continuo ignorando, tá? Eu imagino o seguinte, que o racismo, que a discriminação está na cabeça de cada um. Você só tem opressor se tiver oprimido, ou seja, se você aceitar essa verdade, você vai sofrer por antecipação por uma coisa que não precisa ser sua. Assim, você é negro, você é A ou B ou C, ou você é indiano, então você é menor que o outro. Quem falou pra você? Quem pôs isso na sua cabeça? Por que você tá aceitando isso? Mas não é, eu não tô aceitando e vou pra rua com um taco de beisebol, não. Isso é coisa do psicológico. Todos nós somos iguais, exatamente iguais. As oportunidades estão pra todos. Do jeito que tiveram pra mim, estão pra todos. A diferença é que o cara, em vez de buscar, ele fica tentando se aparelhar de vitimismo, de subterfúgio, pra justificar a fraqueza dele. Cara, não tenha vergonha da sua fraqueza, não. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos falhas. Todos nós temos defeito. Agora, isso não se diferencia em cor, em religião, e nada a ver. Ser humano, é tudo igual, tudo é cheio de defeito, tudo é cheio de qualidade, todo mundo pode tudo, e a nossa massa cinzenta é igual. Vê como é que você abastece a sua, e você vai ver quanto proveito você pode tirar dela. Esse negócio de racismo, da cor, Flávio, isso nunca me atrapalhou em nada. Até hoje, outro dia eu fui levar, um negócio interessante, eu fui levar meu filho no casamento dele, numa igreja top nos Jardins, eu desci de um carro com um monte de cilindro, com a família dentro, e o cara manda e falou assim, senhor, o senhor vai descer ou o senhor só veio deixar a família? Achou que você era motorista. Claro, já aconteceu isso comigo num monte de restaurante, de hotel. Então. Isso é racismo, na sua opinião? Não. É Ou isso é indução ao erro? Ou falta de informação, ele tá tão acostumado de ver o negro bem sucedido como você, ele estranha. E você sentir-se agredido, você acredita que isso é uma opção de cada um? Eu acho que é o seguinte, se você se sentir agredido, você tá pensando pequeno. Por quê? Você tem que ter discernimento pra perceber rápido e não pensar pequeno. Por que você vai achar que você, por ter aquela coisa... mas por que você tá fazendo? Ficar nervoso com o cara? Cara, tenha dó do cara, o cara não tem informação, o cara tá despreparado. Cara, eu fui dar uma caixinha pra esse cara queria saber se não era pegadinha. Mas quando ele falou, você riu? Como é que foi? Eu comecei a rir, falei, não é pegadinha, não, é caixinha. Mas senhor, mas doutor, eu falei, eu ganhei até um título. Já chamou de doutor, né? Cara, é o seguinte, você tem que ir à luta, do meu ponto de vista, como eu sempre fiz e continuo fazendo, vai à luta, vai buscar um espaço ao sol, esquece esse detalhe de cor, porque se você... então, se o racismo fosse um problema, como é que a gente faz com o nosso amigo Obama, hein? Uhum. Como é que faz? Tem tanta gente, como é que faz com o Hamilton? Barbosa. Joaquim Barbosa. Eu sempre achei o seguinte, não existe preto
e branco, amarelo, cor-de-rosa. Existe o seguinte, condição social. Se você tiver olho verde, cabelinho louro e tiver na favela e começar um oba-oba, você tá em cana, tá? Agora, se você for neguinho, de cabelo enrolado, andar de qualquer jeito e entrar num hotel 5 estrelas nos Estados Unidos, você é o cara, tá? Vão perguntar se você não é um ex-jogador de beisebol, né? O cara, na pior das hipóteses, o cara abaixa a cabeça e fala, esse cara deve ser alguém. Bom, Geraldo, obrigado por desprendimento de falar sobre esse assunto. Acho que esse é um assunto muito importante. Eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, como você tem, não é? Você é negro, venceu, veio de baixo, contrariou a lógica, contrariou as estatísticas e chegou onde você chegou e pode falar isso com muita propriedade. Você tem autoridade para falar sobre esse assunto, porque um pedaço muito importante dos seguidores de Geração de Valor, dos amigos que estão ouvindo o GVCast, são negros também. No fundo, acho que a lição que eu aprendo ouvindo o que você está dizendo é: a pessoa pode ter sido induzida ao erro ou pode até ter sido maldosa. No fundo, a reação é você quem escolhe que vai ter, se aquilo vai te vitimizar ou se vai te inferiorizar. E pelo que eu entendo, a sua opção é não permitir que isso te faça mal. Essa é a sua decisão pessoal, não é isso? Eu acho que todos nós temos esse poder de nos valorizar, não nos sentirmos menor e ter orgulho. Eu tenho orgulho de ser negro, eu não trocaria minha cor por cor nenhuma. E outra coisa, se o negrão perceber, ele é privilegiado, ele tem o dente amarelo que dura mais, ele demora pra enrugar, o cabelo demora pra ficar branco. E o cara acha ruim, cara. Meu pai faleceu com 106 anos, saudável. Olha! Então, assim, cara, isso não tem preço. Pra que eu quero mudar de cor? Não quero mudar de cor, não. Eu quero mudar o bolso, ajudar as pessoas, crescer socialmente falando, mas não tem nada a ver com a cor da pele. Que aula de resiliência e de inteligência emocional. É disso que a gente tá falando, tá, Rufino? Às vezes eu falo uns nomes bonitos aqui pra... são os nomes bonitos que o mercado usa justamente para fazer aquilo que você, que não teve talvez a oportunidade de estudar esses nomes bonitos, mas melhor do que estudar os nomes bonitos é praticar. E é isso que você faz. Você pratica inteligência emocional, você pratica autoestima, você pratica determinação, visão, ousadia, coragem. E é por isso que você construiu a JR Diesel, que hoje é a maior empresa de reciclagem de peças de caminhão do Brasil e que tem um faturamento superior a 50 milhões de reais por ano. Parabéns, Rufino. Crescendo 30% ao ano, e agora nessa fase que tá todo mundo falando da tal nova crise. E a crise, o mundo... Que crise? Onde é que você... Eu não sei. Quem é? Você conhece ela? Tá crescendo, né? Apesar da crise, já tá crescendo. Porque assim, crise aí política, crise aí no dólar, mas isso pra você não determina o teu resultado, né? Pra você não tem crise. Existia a possibilidade no primeiro trimestre de nós crescermos esse ano por conta dessa propaganda negativa da crise, de nós crescermos esse ano 25%. Aí o que nós vamos fazer? Por 25% tá ótimo, tá todo mundo no negativo. Então, aí nós fomos buscar onde é que nós estávamos errando, onde é que nós podíamos melhorar, onde abre ou fecha a torneira, e agora no segundo semestre nós já estamos assegurados que vamos crescer os 30, tá? Olha aí, bom, isso significa, em outras palavras, eu não vou perguntar aqui pro Rufino, porque os balanços têm que ser fechados ainda, mas até 2016 já estamos faturando 100 milhões de reais por ano. Aí, Geraldão, olha, antes de finalizar, tem umas perguntinhas pra te fazer aqui rápido, né? Como eu te falei, você gravou lá o documentário no meucesso.com. E assim, meucesso.com tem milhares de assinantes hoje. E a impressão que às vezes eu tenho, porque esse negócio a gente criou e não imaginava a repercussão que teria, e tá uma coisa gigante. Nós temos assinantes em mais de 20 países. E eu fico vendo a forma como os nossos protagonistas, as nossas estrelas são tratadas quase como celebridades. O que mudou, Geraldo? Você percebeu isso? As pessoas te param, tiram foto, depois que você fez esse documentário no meucesso.com? Cara, esse negócio fez uma diferença positiva na minha história de vida, tá? Olha, então me conta, hein? Tô curioso. Diferença positiva, porque assim, além dessa coisa do assédio, do respeito das pessoas, do carinho das pessoas, eu recebo de mensagem da África, dos Estados Unidos, as pessoas agora com o livro estão me pedindo o livro, onde é que acha o livro? Na África, nos Estados Unidos, na Tailândia. Então, é muito legal que assim, além do carinho, palestra, eu sou convidado, se eu fosse fazer palestra, todas as convites que eu tenho, eu deixaria de ser sucateiro, tá?
eu gosto de ir e tal, bater um papo, mas eu teria que mudar de profissão. Sim. De tantos convites que a gente tem para ir lá bater um papo, graças ao que eles conheceram no meu sucesso e depois foram se aproximando e viram que o que tá lá é de verdade. Perfeito. Se o trabalho que vocês estão fazendo é uma montagem. Ah, entendi. E uma das coisas que nós fizemos para poder quebrar esse gelo, nós temos da empresa visitas guiadas. Sim. Essas visitas guiadas, as pessoas ficam fascinadas e cada vez mais, puta, de verdade. Então, assim, essa coisa é fantástica. A continuação que teve isso, o trabalho que vocês vêm fazendo para dar continuidade, para ir completando o projeto e avançando no projeto. Então, isso para nós, para mim, faz diferença na minha estrutura de vida. Esse livro, que passou a ser meu filho mais novo, que eu tenho muito orgulho de ter escrito e que eu tenho certeza que vai somar para... Eu tenho tanta certeza, Flávio, que ele vai somar para as pessoas, que às vezes o cara outro dia me fez um pedido, mas é um livro, custa 25, a condição. Eu falei, cara, eu não vou te mandar o livro de presente, porque às vezes eu te mando de presente, e você, como foi presente, talvez você nem leia direito. Compra o livro e fazemos o seguinte, se ele não somar nada na sua vida, você põe no envelope e me manda de volta e manda a conta, eu vou depositar os seus 25 reais. É a segurança que isso vai somar, minha história é real, vai somar na vida de alguém. E o meu sucesso fez essa diferença, e é graças ao meu sucesso que tem essa ferramenta hoje, que é ser meu filhinho mais novo, que é o livro. Essa editora me procurou através da história do meu sucesso. Eles me procuraram, entendendo que a minha história que foi contada no meu sucesso poderia ajudar mais pessoas e que eu conseguiria fazer isso através de um livro, se eu tinha vontade de fazer isso. Eu falei, eu tenho. Eu bati um papinho com o senhor Roberto Chinachique, ele falou assim, você vai ajudar muita gente. Eu falei pra ele, então eu tô dentro. Mas toda essa referência, a origem disto é o meu sucesso.com. Aquelas pessoas, as pessoas são fantásticas, a energia é fantástica, aquela vontade de fazer diferença pros empreendedores, para as pessoas que querem fazer alguma coisa na vida, para dona de casa que quer se sentir valorizada, que quer ser alguém, que quer empreender na própria felicidade dela. Eu tenho um prazer, uma satisfação enorme, um orgulho muito grande de ter feito parte disso, e isso agora está impregnado em mim, ou seja, mudou a minha história. Fantástico, Rufino, fantástico. Só fazendo agregar mais uma informação. Na realidade, o meusucesso.com só contou, só estudou. Foram mais de 10 horas de conteúdo sobre a sua história para aprender como você passou pelas dificuldades, como você criou. Ou seja, essa história, que já é muito rica, contada em 45 minutos aqui de papo nosso, imagina em 10 horas de material, com entrevista, etc e tal. Agora, o protagonista é você, querido. Você é quem superou, você é quem saiu do nada, é você quem construiu o que construiu, e é você que decidiu ser essa pessoa generosa que hoje está aí ajudando milhares de pessoas. E com esse novo filho, né? Como você disse, o seu livro. Né? Um carinho enorme, porque as pessoas, quando abraçam ele, faz uma selfie, tira uma foto, e abraça o livro, eu sinto como se ele estivesse abraçando o meu filhinho mais novo. Isso me dá um prazer, uma satisfação. É o que você faz, é o que eu procuro fazer. Dinheiro a gente ganha pelos negócios que a gente tem por consequência, mas tem umas coisas que não tem preço. Prazer pessoal, satisfação pessoal. Isso não se compra, né? Não se compra na farmácia, não se compra uma dose, uma injeção de satisfação pessoal. Não existe esse produto para comprar. Mas a gente pode conquistar a satisfação pessoal fazendo aquilo que a gente gosta, cumprindo uma missão. A primeira tema do GVCast número 1 foi: quando a gente pensa no nós, o nosso eu é recompensado, e é isso que você tem feito e merece tudo que você tem conquistado, Rufino. Só para dar o nome do pessoal, qual é o nome do seu livro? O Catador de Sonhos. Catador de Sonhos. Qual foi a editora? Editora Gente. Inclusive, você está convidado. É que você provavelmente não vai estar no Brasil. Vamos estar no Shopping Guatemi, São Paulo, no dia 16, agora de semana que vem, na quarta-feira. Quem puder aparecer para prestigiar, eu vou agradecer. Vou fazer o seguinte, Rufino, esse episódio ele vai ao ar uma semana depois do lançamento. O lançamento já passou, mas isso não impede de você ir em qualquer loja do Brasil e poder comprar o livro do Geraldo Rufino. Eu tenho certeza que você vai dar muita risada, como nós demos aqui nesse bate-papo, que você vai aprender muito com a história do Geraldo, porque é uma história de quem saiu do zero. Não é a história de quem recebeu propina, de se envolver em parada errada, não é a história de quem teve uma ajuda, de algum patrocínio, não. É um cara que começou do zero e chegou onde chegou. Eu tenho certeza que pode ser uma boa aquisição para você, e até para dar de presente de Natal agora, o livro O Catador de Sonhos, de Geraldo Rufino, teu novo filho.
Observação, meu filhinho já tá em 7º lugar, segundo a informação da Veja, mesmo sem ser lançado. A repórter até achou interessante, ele tá em 7º na relação, e ele só vai ser lançado oficialmente dia 16 agora. Olha só, o livro de Geração de Valor, que ficou nessa semana em 6º lugar na lista dos mais vendidos da Veja, tem já em 7º lugar o livro do Geraldo Rufino, que nem foi lançado. Vai bombar, vai vender muito esse livro aí, cara. Ô Flávio, até lá nós estamos juntos. Vai bombar e tem que bombar mesmo, porque o Brasil inteiro tem que ouvir a sua história, Rufino. O Brasil inteiro tem que ouvir, tem que te conhecer e tem que ouvir mesmo. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho de sempre, a parceria. Você fala com o Flávio, as pessoas às vezes me perguntam assim, você fala com o Flávio, como é que faz? Chega aqui um monte de projeto, um monte de proposta. Olha, você não faz isso, chegar no Flávio, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se não, o que conseguir passar por mim, eu provavelmente achar que é interessante, eu vou dar um jeito de chegar lá. Mas o Flávio não é de vidro, não. Ele é um cara comum, normal, inclusive... tem um fato que eu queria contar pra você. Conta, vamos lá. Mas era assim, o dia que eu te conheci, já tava no meu sucesso, já tinha gravação. Um belo dia eu fui lá, tinha um coquetel, tinha um oba-oba lá que você ia fazer. Eu nem lembro qual foi o evento. E aí você chegou. Tinha o negócio do livro, e papapá, e conversa pra lá, e conversa pra cá. Aí o Magaldi me apresentou. Eu sou um cara meio desligado, assim, cara. Eu comecei a bater um papo com você e tal. E nós ficamos muitas horas juntos e conversamos bastante. E você foi de uma simplicidade a ponto de eu só descobrir que você era o Flávio Augusto quando você subiu no palco. Esse é o Rufino, cara. Mas isso, assim que é legal, Rufino, assim que é legal. Fala pras pessoas, gente, eu chamo mais atenção que ele porque eu sou negão, e ele, como não é negão, confunde, você não vai nem saber que é ele, de tão comum, e tão simples, e tão aberto que é. Não é o bicho, você fala com ele, é claro, cara, ele é o cara. Muito obrigado, Rufino. É bom demais falar com o Rufino. Esse cara é irritantemente feliz. Tenho certeza que você tá aí do outro lado, curtiu bastante esse papo com o Geraldo Rufino. Tenho certeza que você aprendeu muito. Tenho certeza que você vai comprar um livro do Geraldo Rufino. Tenho certeza que vai dar essa força aí para esse trabalho chegar mais longe. E essa entrevista foi boa demais, eu quero te agradecer, Rufino, pela sua presença. Sempre bom demais conversar com você e bom demais ver você assim, com essa energia, essa vontade de ajudar as pessoas. Você tá de parabéns, tá? Muito obrigado. E para você que tá ouvindo aí o GVCast, eu vou deixar aqui você ter as últimas palavras de despedida aqui do Geraldo Rufino para vocês saborearem um pouquinho mais. É contigo, Rufino. Flávio, em primeiro lugar, cara, gratidão. Você fez muita diferença positiva desde que apareceu aí na minha vida feliz. Minha vida já é feliz e você somou muito positivamente. Você, Magaldi, toda essa equipe maravilhosa aí. Tô muito feliz. A gente tem progredido muito depois que nós nos aproximamos dessa turma toda, dos seus seguidores, do GV, gente maravilhosa. Cada dia tem mais contato, mais network, mais relacionamento. Eu tô ampliando os negócios graças a esses relacionamentos, esses contatos. E, gente, vocês que estão nesse grupo, vocês fazem a diferença. Vocês agregam para qualquer um. Tem agregado para mim e vocês agregam. Vocês continuem unidos, continuem envolvidos como vocês estão e seguindo essas referências que vocês estão seguindo. Olha, até eu estou crescendo mais, absorvendo mais e aprendendo muito de estar nesse grupo, de estar próximo de vocês. Gratidão. Sou muito agradecido por ter a oportunidade de estar colado em todos vocês. No Flávio, em todos os GVs, em toda essa geração maravilhosa de gente que acompanha o Flávio, que eu também acompanho, e junto nós fazemos mais. Junto nós vamos fazer a diferença e nós vamos mostrar que a política é uma coisa, o Brasil é outra coisa, nós somos Brasil e nós vamos fazer a diferença. Muito obrigado, Rufino. E você que gostou e curtiu dessa conversa com o Geraldo Rufino, abaixo aqui do player, lá no site geraçãodevalor.com/GVCast, se você estiver ouvindo pelo iTunes ou outro aplicativo agregador de podcast, se você entrar em geraçãodevalor.com/GVCast, tá lá o GVCast número 2 com o Geraldo Rufino. E se você quiser, na descrição ali, porque a gente sempre apresenta o nosso convidado, vai estar lá sobre Geraldo Rufino. Nós vamos deixar ali um trailer da história de Geraldo Rufino. Você pode assistir ali um resumo, um pouco daquilo que a gente conversou agora. É isso aí, mais uma vez, obrigado, Rufino. E pra você, dá um tempo, não sai daí, daqui a pouco eu volto pra uma mensagem especial pra você em mais esse episódio do GVCast. Obrigado a todos vocês, um beijo no coração, Flávio.
Olha, uma única palavra resume bem essa entrevista. Foi simplesmente um banquete. Rufino é um exemplo vivo de que dá pra sonhar, trabalhar, lutar e conquistar os seus sonhos. Ele prova mais uma vez que não existem cartas marcadas. E sim, é possível chegar no topo, independentemente de sua origem, se você é preto, branco, amarelo, japonês, pobre, rico, não importa. Isso é simplesmente fantástico. Então, antes de terminar, eu gostaria de fazer apenas mais uma pergunta para você. Você já sentiu vontade de desistir? Jogar tudo pra cima? Cara, eu tenho certeza que sim, porque você não é o único. Aliás, não existe um ser humano na face da Terra que não tenha sentido vontade de desistir. Então, baseado nisso, eu vou te fazer só mais uma perguntinha, antes da gente encerrar, porque o banquete do Rufino realmente já foi suficiente e sensacional. Já pensou se eu, Flávio, tivesse desistido quando a coisa apertou pro meu lado? Quando eu ainda levava 2 horas por dia para chegar no trabalho dentro de um ônibus cheio? Quando, de repente, por algum instante, por algum momento, eu tenha questionado se realmente eu tinha valor ou se realmente eu tinha capacidade para fazer os meus projetos acontecerem? Pois é, a resposta é meio óbvia, né? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui agora falando com você. E todas as pessoas que curtem o GV, que são milhões de pessoas que curtem o GV nas redes sociais e que dizem que o nosso conteúdo tem ajudado, obviamente todas essas pessoas seriam prejudicadas. Não teria Kaká no Orlando City, não teria a WhatsApp, ela não teria existido. E, aliás, os cursos de inglês ainda durariam 7 anos, porque nós mudamos esse paradigma nesse mercado. E o meusucesso.com, os milhares de assinantes em mais de 20 países, simplesmente não existiriam. Isso significa que uma única decisão sua pode impactar milhões de pessoas. Então a conclusão é muito simples. Não desista. Acredite em você. Eu acredito em você. E é por isso que eu estou aqui todas as semanas no GVCast. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para você e até sexta-feira com mais um episódio do GVCast. Você ouviu o GVCast. Oferecimento meusucesso.com, sua escola de insights. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.